Pessoal, tem uma coisa que eu quero falar para vocês, que é sobre o alinhamento dos preços, né? Quando você está operando, você tem que fazer um procedimento que nós chamamos de alinhamento dos preços, que é sempre pegar um período temporal dos preços bem mais dilatado e verificar a tendência dele, e na parte mais extrema do gráfico você vai olhar duas, três velas e ver o que está acontecendo com essas duas, três velas. Mas aqui nós temos o gráfico do ativo do par euro-dólar e nós temos a janela temporal de 4 horas, né? Aqui do lado direito, na parte mais extrema do gráfico, nós temos os preços numa resistência, né? Formou uma resistência aqui, essa resistência já desde aqui de trás formou um topo, e aqui nós temos que nesse gráfico de 4 horas está se formando o segundo topo, né? Nessa resistência. O que acontece? Via de regra, isso vai refletir nas velas dos períodos anteriores, né? Nesse caso específico, quando lá na janela temporal de 4 horas as velas japonesas estão formando um topo, aqui elas estão formando uma linha, entendeu? Elas estão dormindo, como se estivessem dormindo, nem sobe nem desce, uma hora sobe um pouquinho, depois desce um pouquinho. Isso é inoperável do meu ponto de vista. Esse aqui é a janela temporal de 1 hora. A gente olha a janela de 30 minutos, a mesma coisa, às vezes desce um pouco mais, faz uma figurinha que já sobe, né? É uma situação difícil de você operar, porque tá certo que cada vela dessa aqui é 30 minutos, mas fica difícil você afirmar, quando a vela começa a fazer um movimento de alta, que ela vai continuar e a segunda vela também vai ser alta. Às vezes acontece dela fazer que nem essa aqui, ó. Ela vai, volta, fica pequenininha, a outra também fica pequena, a outra já é sinal ao contrário, fica pequena, a outra menor. Você entendeu? Isso aqui não dá para operar, né? E você vê que cada vela disso aqui é 30 minutos. Se você for reduzir mais uma vez na janela temporal de 15 minutos, você vai ver que nós temos aqui como se fosse uma serra, uma cabeça, uma coisa estranha mesmo, um alinhamento dos preços em cima, aqui abaixo dessa resistência aqui, entendeu? E fazendo, aqui já são velas de 15 minutos, né? Em algumas situações você pode arriscar, tentar operar, entendeu? Por exemplo, você pode dar, isso já é questão até de sorte, no meu ponto de vista. Você entrar num put aqui, você vai sair por aqui, entrar num call aqui, sair por aqui. Você poderia ter entrado e ganhado essas duas operações, essa aqui também, entendeu? Mas se você entra aqui, você pode até ganhar, entra numa operação de opções binárias aqui, trade binário. Se você entrasse aqui em cima na resistência, num put, na hora que ela começou a ficar vermelha, né, depois dessa figura de reversãozinha aqui, você entrasse aqui, provavelmente você iria sair aqui embaixo. Mas quem te garante que não seria uma vela de alta, né? E você de repente perder. Então não dá para, quando os preços estão assim na lateral, a volatilidade deles é diminuta, né? Então eu falo que é volatilidade bagunça, porque você uma hora para baixo, outra hora para cima, uma hora para baixo, outra hora para cima. Às vezes faz duas velas para cima, aí já começa a fazer outra vela para baixo. Aqui no caso dessa aqui, dessas duas aqui, você poderia fazer um call e até ganhar a operação, mas quem te garante que essa daqui não seria uma igual a essa? Você entende? Então é difícil, porque você não tem direção nos preços. Ele não te dá uma direção definida, né? Entendeu?
na janela temporal de 5 minutos, fica pior ainda, entendeu? Você vê que, olha aqui, ó, ao mesmo tempo que toda aquela congestão que você viu lá no gráfico de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, ela está aqui, ó, esse movimentão todo aqui, né? Cada vela dessa daqui é 5 minutos, entendeu? Você, em algumas situações, você já conseguiria operar, né, com o gráfico de 5 minutos, mas se você olhar aqui na extrema direita do gráfico aqui, você vai perceber que já ficou traiçoeiro, né? Porque ela tocou aqui embaixo na banda inferior das bandas de Bollinger, ela penetrou na banda inferior, isso é sinal de reversão. Penetrou na banda inferior, é sinalzinho de reversão. Você entra num call aqui, tudo bem, você vai sair aqui na média. Aí, como ela tocou na média, você já entende que aqui é sinal de reversão. Aí você entra, viu essa figura vermelha, você fica feliz, opa, vou fazer um put, e entra. A outra já é uma figura de alta, né? Puta, você fala, cara, me ferrei. Não, mas na próxima, aí ela penetra de novo na média, você fala, bom, isso é sinal de reversão. Aí ela fica vermelha, você entra, oh, beleza, vou fazer um put. Olha a outra vela, entendeu? Essa aqui tá quebrando a regra, que ela tá subindo, né? Entendeu? E a outra também, entendeu? Mas veja você que armadilha, que traiçoeiro que fica isso aqui, né? Então, bom, isso aí, gente, faz parte, tá? Também não é assim, a gente não pode querer ganhar todas, né? Isso faz parte da vida do trader. Às vezes você pensa que é uma coisa e é outra. O que os preços estão fazendo agora? Isso aqui acho que é uma média móvel de 3 períodos, né? Ela segue dentro dos preços, ela também é inclinada e está mostrando pra gente, né, juntamente com o estocástico, que os preços estão indo até a banda superior. Se o preço conseguir chegar até a banda superior, entendeu? E perfurar a banda superior, ele romper essa resistência aqui, que é a banda superior, aí você pega e tem que colocar, gosta ou não gosta, você tem que colocar um put, porque isso é regra dentro do setup de bandas de Bollinger, que quando o preço faz isso aqui, ele chega até a banda superior, quando ele chegou aqui, e 1, 2, 3 vezes ele perfura, é reversão de tendência, né? Então eu acho que isso aí o trader tem que fazer o seguinte, você tem que estudar um setup, seja ele qual for, estudar todas as particularidades do setup, colocar no papel. A regra é essa, né? A regra do setup é essa. Por exemplo, em bandas de Bollinger, perfurou aqui embaixo, rompeu o suporte, que é essa linha de baixo da banda de Bollinger, é sinal de reversão, né? Você associa isso aí com as figuras de candlestick, né? Você vê que tem alguns padrões aqui que são de reversões, no caso esse daqui, né? Esse é o padrão da mulher grávida. Esse aqui é um sinal de reversão. Então o que acontece? Ainda com a figura de alta aqui, fica mais evidente ainda, né, que os preços vão reverter no sentido da banda superior, da média e da banda superior, da linha superior das bandas de Bollinger, né? E ele vai, os preços vai, ele dá uma descansada aqui, vai até lá em cima e perfura. A terceira, na realidade nem sempre é assim. É a primeira, segunda, terceira vez que ele perfura, ele reverte, né? Você poderia ter entrado até numa, vamos dizer assim, uma operação errada aqui, ó, se você, mas isso faz parte também, como eu estou falando, ó, você vê aqui, ó, você tem algumas velas de alta, tocou na banda superior, essa outra aqui, ele penetrou na banda superior, ele rompeu a banda superior um pouco, já fez uma vela de baixa, começou a fazer uma vela de baixa, isso induziria qualquer um a entrar na operação de put, né? Isso aí não tenha dúvida, entendeu? Isso ainda corroborado com o estocástico aqui embaixo, ó. Olha aqui o estocástico. Então o estocástico estava dando pra gente esse sinal. Se você entrasse aqui nessa vela na operação de put,
e você tivesse nesse ponto aqui, por exemplo, você tivesse um vencimento das suas opções para mais de 15 minutos, você poderia sair vencedor, porque você iria sair nessa vela aqui, né? Daí para cá. Mas se você tivesse um vencimento de opções para menos de 15 minutos, você poderia perder a operação. Entendeu? Que você ia perder dentro dessa vela aqui. Você viu que o que o preço fez? Ele caiu, voltou a subir, subiu de novo, foi lá, espetou outra vez, mas não importa. Aí você teria que entrar no, se você perdeu aqui, você teria que entrar de novo num put aqui, porque é a regra que você determinou para o seu setup, né? Se você tem um setup desse jeito, você tem que fazer as coisas de acordo com a regra, entendeu? Teria que entrar num put aqui, né? Entrar num put aqui e você teria ganho a operação, porque aí com uma das regras da banda de Bollinger é o seguinte: penetrou uma das bandas, o preço vai para o lado contrário, né? Esse é sinal de reversão. Quando você opera com banda de Bollinger, uma coisa que você tem que estar muito atento e que não é bom sinal é isso aqui. Agora você percebe que as bandas estão começando, as pinças estão começando a se fechar, né? As bandas estão começando a se fechar. Isso vai fazer com que os preços comecem a caminhar numa congestão, um congestionamento de preço lateral. E congestionamento de preço em 5 minutos é a pior coisa do mundo. Você não consegue operar mesmo, de jeito nenhum. Porque imagina cada velhinha dessa aqui de 5 minutos, pequenininha assim, de 5 minutos, entendeu? E você não tem movimento para você. É como se você tivesse os braços presos, ó. Tá vendo? Desceu uma, já vai subindo outra. Começou a ficar difícil operar desse jeito. E um dos sinais de que a situação está ficando crítica é quando as linhas, tanto a banda inferior quanto a banda superior das bandas de Bollinger começam a fechar como se fosse uma pinça, né? Quando eu estava falando no início do vídeo sobre alinhamento dos preços, né? Eu estava querendo dizer exatamente isso que a gente está vendo aqui, ó. Entendeu? Aqui eu diminui um pouco o zoom para a gente poder perceber. Ainda é o gráfico de 5 minutos, né? Olha para vocês, só para vocês terem uma visão mais clara. Os preços vinham aqui numa congestão bem estreitinha aqui, fazendo umas porqueirinhas de umas velas de 5 minutos bem pequenininha. Aquelas velas traiçoeiras, uma hora vermelha, outra hora verde, uma hora vermelha, outra hora verde, verde de novo, vermelha, verde, vermelha. E assim, isso aqui estressa muito o trader, deixa o trader esgotado, seus nervos ficam esgotados, você não consegue fazer nada, não consegue ganhar dinheiro. Você ganha, se você ganha aqui, você perde aqui. Então fica ruim de trabalhar mesmo, é ruim de trabalhar mesmo. O bom para o trade trabalhar é aqui, ó, você pegar movimentos em que as bandas de Bollinger estão se afastando, estão mostrando para você que o movimento com regras claras de assunção de tendência, né? É bom de se trabalhar. Quando os preços estão assim, não é bom. Então, quando eu estava falando desde o início, pela terceira vez, o que é alinhamento de tendência, é você perceber isso aqui, né? Você vê que desde das velas de 4 horas, entendeu? Que os preços formaram essa resistência aqui, né? Eu acredito que no diário também vai dar pra gente perceber. Para quem, vamos fazer assim para vocês conseguirem enxergar, todo esse problema que nós vimos lá atrás nos tempos menores, está refletido nessa vela aqui, que quase não tem corpo, uma vela de indecisão absoluta, uma vela, é como se fosse uma vela dessa aqui, ó, entendeu? Como se fosse uma vela dessa daqui, ou dessa, faz, uma vela sem corpo, uma vela de indecisão, né? Então, isso aqui é a janela do gráfico diário, né? De cada dia de operação do par euro dólar. Então,
todo aquele problema lá é por causa disso. Nós não temos um movimento como aqui. Se você tivesse num dia como esse aqui, ó, por exemplo, uma vela dessa no dia, você teria um movimento ascendente nos tempos menores, né? Porque é uma vela ascendente. Isso é alinhamento de gráfico. Você trabalhar olhando os gráficos de períodos diferentes, pelo menos uns 3, 4 períodos, né? Você está vendo aqui, ó, você vendo que o seu dia está desse jeito, você sabe que fica praticamente inviável você operar. Aqui é inviável de se operar. Por exemplo, aqui nós temos 4 horas, nós temos 3 velas de 4 horas. Aliás, 2 velas de 4 horas. Então já tem 8 horas aqui, ó, que o preço não sai disso. Ele ficou verde, mas pequenininho. Agora está vermelho, pequenininho. Isso gera problema para o trader, né? Olha aqui, aquela vela do dia anterior. Essa vela aqui. São essas 2 velas aqui, né? Que refletiram, que são essas daqui, entendeu? Se você fosse olhar para trás, é esse movimento aqui, ó, entendeu? Com velas de 30 minutos. Se você recuar mais um pouco, você vai ver que é esse movimento aqui, ó, com as velas de 15 minutos, entende? É onde eu digo que você teria, pode ser daqui até aqui, né, que ele sempre vai e volta, não é nada muito certinho. Onde eu falo para todo mundo, aqui você opera, né, de verdade. Aqui não, aqui é sofrimento. Aqui você não tem certeza de nada, apesar de que nunca se tem certeza de nada, mas aqui a probabilidade é maior, né, de você acertar um movimento e sair vencedor. Entendeu? Então, alinhamento de gráfico é isso, gente. É você saber o que está acontecendo aqui, que acontece aqui, né? Acontece aqui, acontece aqui, entendeu? E é o mesmo que acontece aqui. E nós vemos que até no diário tá assim, essa mercado dormindo. Isso aqui não dá para trabalhar. Alinhamento de gráfico é você pegar um tempo menor que você opera. Vamos dizer que você gosta de operar no gráfico de 15 minutos. Então você olha no mínimo o gráfico de 1 hora para ver se você tem alguma tendência ou se não, e o gráfico de 4 horas para ele confirmar, entendeu? Se você quiser também, você pode olhar o gráfico de 5 minutos para saber, porque no gráfico menor você vai saber o momento exato de você entrar, porque às vezes no gráfico menor ele faz um recuo e você pega um preço menor para você entrar. Isso aí, para quem opera Forex, é fundamental para você ganhar pips. Para quem opera opções binárias não é muito significante, porque o que importa para você é o nível de entrada, com quantas velas falta para até o final da sua opção, a expiração da opção, até a opção caducar, e o que os gráficos dizem para você que vai acontecer. Por exemplo, se você entrasse, só para explicar o que eu estou falando, se você entrasse numa... Mas tudo bem, vamos aqui mesmo, mostrar aqui mesmo, tá? Não estou conseguindo mudar o gráfico, e quando o mercado está aberto, ele fica fazendo esse movimento maluco. Vamos dizer que você... O que eu estou querendo dizer? Quando você está em opções binárias, que você quer operar no gráfico que seja de 5 minutos, de 15 minutos, né? O que importa não é você pegar o preço lá embaixo. O que importa é você colocar a sua ordem, no caso aqui uma ordem de call, num nível que, de acordo com o movimento dos sinais que o mercado está te dando, você ter a probabilidade de
não é certeza, mas a probabilidade de entender que mais 2 ou 3 velas ou 4 velas, a depender da sua expiração, os preços vão estar em determinado ponto que você vai fazer você ganhar a operação, né? E como é que você faz isso? Você faz isso da seguinte forma: você vai calcular a sua entrada. Por exemplo, se você tem uma opção que vai vencer em 30 minutos, você está operando com um gráfico de 5 minutos, você sabe que você tem que ter 6 velas até percorrer, até a sua opção expirar. Se você estiver num gráfico de 15 minutos, você vai precisar só de 2 velas. Então, o que você vai fazer? Vamos dizer que, hipoteticamente, você resolveu entrar aqui, né? Nessa linha. Vamos dizer que, hipoteticamente, você resolveu entrar aqui no rompimento desse topo aqui, né? Então você estava aqui onde está a seta, mas você esperou, você está operando opções binárias, os preços fizeram isso, fez esse fundo e começou a subir, você resolve operar no rompimento desse topo aqui, que é uma resistência. O preço fez isso aqui, você entrou. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter um cálculo. Se a sua opção vai expirar em 15 minutos, você vai ter que calcular, acreditando que daqui até o final dessa vela e mais uma vela, os preços vão estar aqui onde realmente aconteceu aqui para você vencer a operação. O que pode ser que aconteça e pode ser que não, porque o preço sobe, vai até a banda superior das bandas de Bollinger e tem uma tendência a retornar. Quando ele rompe a banda superior, normalmente a tendência é fazer, às vezes ele não é na primeira vez, ele rompe uma vez, rompe 2 vezes, na terceira vez ele recua, às vezes recua até aqui embaixo, às vezes faz só essa pequena correção e depois volta a subir. Então o cálculo que eu te falo é isso aqui, eu falo para vocês é isso, vocês terem a capacidade de calcular o momento que você entra, entendeu? Quantas velas faltam, olhar na plataforma, ver o vencimento da sua opção e quantas velas você vai precisar fazendo aquele movimento que você calculou que os preços iam fazer até expirar a sua opção, né? Vamos dizer que você entrasse aqui, né? Uma ideia. Vamos dizer que você entrasse aqui, ó. Vamos dizer que você tem pessoas que gostam de operar comprado no rompimento da banda superior das bandas de Bollinger, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Depois eu falo para vocês por quê. Mas vamos dizer que você em opções binárias, o risco é muito grande. Em opções binárias não dá, tá? Já vou falar desde já. Em opções binárias, na maioria das vezes, dá errado, porque uma reversãozinha dessa aqui, uma correçãozinha de preço que fizer aqui, você perde a sua operação. Para fora que pode até dar certo, porque às vezes os preços vêm aqui e saem correndo por fora. Às vezes eles vêm, rompe, volta um pouquinho e depois ele faz isso, que nem ele fez aqui. Para Forex até que dá, né? Isso aqui salva essa condicionamento de preço aqui. Normalmente o preço costuma subir direto. Então o que acontece? Vamos dizer que você entrasse aqui. Você está com velas de 15 minutos. E você tem uma opção que vai vencer daqui meia hora, né? Você achou que você é daquelas pessoas que acham que rompeu aqui é operar comprado, é operar em call. Aí você entra num call aqui. O que aconteceria? Na segunda vela o preço recuou, na terceira vela o preço recuou, na quarta você já perdeu sua operação. Então aqui não seria ideal, você não conseguiria calcular quantas velas você ia precisar para você vencer a operação. Você não conseguiria fazer esse cálculo, né? Aqui, você entrando aqui ou aqui nesse rompimento que eu falei antes aqui, entendeu? Aqui assim, rompimento desse topo aqui, você conseguiria ter uma ideia abstrata dessa distância até aqui em cima, o preço poderia correr uma vela como poderia correr 2, 3, entendeu? No sentido, né, no sentido que você apostou. Apostou, sempre fala apostou, mas não no sentido de jogo, tá, gente?
no sentido que você acreditou que os preços fossem fazer. Ele fez 2 velas e você teria feito esse cálculo corretamente se você tivesse entrado, né? Mesma coisa olhando a operação inversa. Aqui as bandas de Bollinger deram estreitada e os preços fizeram essa figura aqui, que é uma figura característica de reversão. Isso aqui ela está como se fosse não é um enforcado invertido, porque não tem essa figura, não tem, é como se fosse um martelo invertido aqui em cima, né? Tem um nome próprio que me fugiu agora, sinceramente me fugiu o nome dessa figura aqui, mas ela é uma figura, quando você vê uma figura como se fosse um martelo invertido com o cabo virado para cima, ela é sempre figura de reversão, tanto faz ela estar aqui em cima quanto ela estando aqui embaixo, tá? O que acontece? Os preços fizeram isso aqui, chegou quase a tocar a banda superior. Isso mostra que vai haver não é certeza, mas mostra que vai haver uma reversãozinha. Existe a probabilidade de haver uma reversão de preço, como houve aqui e como houve aqui também, tá? Apesar de que aqui a figura aqui foi outra, mas os preços chegaram até aqui em cima com essa figura aqui, varou a banda superior, rompeu a banda superior, fez mais uma figura aqui de fraqueza de movimento, mostrando que os touros estavam perdendo força, e os preços recuaram aqui durante meia hora. Voltou a subir um pouco, depois mais meia hora de recuo. Passaram abaixo aliás, tocaram na média das bandas de Bollinger, né, na média de 20, que nesse caso está funcionando como suporte. Fez o suporte aqui e voltou a subir até aqui em cima, né, com essa velhinha de baixa, mas voltou a subir até aqui em cima, próximo da banda superior. Aqui mostrou para nós que ia voltar para baixo, e realmente veio. Aqui você conseguiria fazer o cálculo, né? Vamos dizer que você queira operar no rompimento da mínima dela. Então ela fez uma figura de indecisão, de fraqueza de movimento altista, fez uma figura que vai mostrando para a gente que vai reverter, e você resolveu entrar no rompimento da mínima dela. A mínima dela é aqui, ó, né? Se você pensa o seguinte, bom, se os preços começarem a voltar abaixo da mínima, eu entro, seja lá o que Deus quiser. E você entrou acreditando que os preços, você tem 2 possibilidades. Ou você pode entrar aqui, o mais correto seria você entrar aqui abaixo, se os preços cruzarem abaixo da média. Por quê? O preço abaixo da média, a média que era suporte vira resistência, e a tendência é o preço fazer isso mesmo que ele fez. Ele desce com tudo, né? Poderia voltar com tudo para cima também, mas ele resolveu ficar mais um pouco aqui embaixo e veio parar aqui. Você conseguiria, né, operando abaixo da média de 20, que é essa média aqui, ó, né, abaixo da média de 20, você conseguiria calcular um prazo para a expiração da sua opção, né? Você iria ter aqui 15 minutos cada vela, 15 minutos mais 15, 30, seria ter mais de 30 minutos aqui, para você poderia calcular uma operação com 15 minutos, com 20 minutos, com 25 minutos de vencimento da opção. Agora eu falo assim calcular, gente, mas não é assim, a coisa não é tão simples assim, tá? Você vai ter que estar no momento certo. Aqui no Brasil é meia-noite, né? Eu estou gravando esse vídeo à meia-noite. Nesse horário você só vai encontrar opções que expirem a cada meia hora. Então realmente fica mais dificultoso você conseguir calcular do que durante o dia. Por exemplo, o melhor horário para se operar no Brasil, eu falo mesmo, é horário que é para quem não é preguiçoso, que durante a madrugada, entendeu? Das 5 da manhã, vamos dizer assim, você não precisa levantar às 2, 3 horas. Das 5 da manhã até as 5 horas da tarde, mais ou menos, 4, 5 horas da tarde, é onde nós temos bastante ativos na plataforma, e na maior parte desse período as opções vencem a cada 10 minutos, né? Então é interessante você observar esse detalhe para você calcular o ponto de entrada, calcular o alinhamento dos gráficos, né? Você sempre olhar a tendência maior para ver como é que está, né? Ó, agora no gráfico de uma hora, os preços reagiram, né? Até no gráfico de 4 horas,
Aí nós temos que o preço reagiu, entendeu? Se você for aqui para o gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, você viu que o que estava dormindo virou tendência, entendeu? Olha aqui, dá para ver bem aqui, ó. Como é que você operaria nessa situação? Aqui, nessa linha que eu coloquei aqui, que estava servindo como resistência, no rompimento dessa resistência aqui você entraria. Você tinha que estar esperto, né? No rompimento dessa resistência aqui é onde você entraria com a sua operação de call, tá? Aqui nós estamos no gráfico de 5 minutos. No gráfico de 15 minutos, a mesma coisa. É aqui. No rompimento da resistência, você entraria numa operação de call. Gráfico de 15 minutos, você iria calcular você entrando aqui, seu nível de entrada seria aqui. Se os preços não fizerem o mesmo movimento para baixo e te pegar aqui, você teria que fazer um cálculo da seguinte forma, né? Olha o estocástico também, mostrando que ele está na zona do sobrecomprado já. Você teria que fazer o cálculo da seguinte forma: você iria entrar aqui, você já teria corrido mais de alguns minutos, você não ia ter essa vela de 15 minutos todinha para você contar, você ia contar o tempo que restasse nela e mais quantas velas você iria precisar até o vencimento da sua opção. Esse horário que nós estamos agora aqui seria meia hora, vamos dizer, né? Então eu precisaria dessa vela, do restante dessa vela e mais duas velas, mais uma vela inteira e mais o restante de uma outra vela para expirar uma opção de meia hora. Mas normalmente você nunca pega uma opção, você tem que olhar na plataforma o momento de entrada. Geralmente a gente não pega a opção quando ela abre, você espera transcorrer alguns minutos, às vezes a oportunidade de entrada não casa com a abertura da opção, entendeu? Então, às vezes a oportunidade da entrada ela vai casar quando a opção já correu mais de 15 minutos, mais da metade do seu tempo. Tudo isso é importante você analisar e é o treino, simulando, fazendo a operação simulada que vai fazer você pegar esse jeito, tá? Não é fácil como muita gente faz parecer, tá? Mas não é impossível. A única coisa que exige da gente para você ser um operador a única coisa não, uma das coisas mais importantes que se exige de um trader para ser um bom operador de mercado financeiro, de forex, de opções binárias, de opções de vanilla, de ações em bolsa de valores, uma das coisas mais importantes é a paciência, né? Se você tem paciência no momento certo, você é premiado. Gente, é isso aí. O vídeo está aí. Eu tentei passar alguns detalhes, alguns conceitos de alinhamento de tempos gráficos, né? Alinhamento do tempo menor com o tempo 5, 6 vezes maior, com outro tempo maior e com outro tempo maior. Se você trabalhar com o alinhamento dos gráficos, a probabilidade de você sair vitorioso nas suas operações é muito grande. Não adianta nada você ver um gráfico de 5 minutos fazendo esse movimento, mas se o gráfico de 30 minutos ele tiver chegado em uma resistência e tiver fazendo sinal de que pode reverter. Não adianta nada você ter o gráfico de 5 minutos mostrando uma tendência altista, se lá no outro gráfico maior ele já chegou no limite dele e ele pode reverter. A probabilidade de você entrar aqui no gráfico de 5 achando que vai subir e tomar uma revertida é muito grande, porque lá no período maior ele está mostrando, ele chegou na resistência e está mostrando que vai cair. Então o alinhamento dos gráficos é muito importante. Eu quis passar para vocês o alinhamento dos gráficos, aproveitei e passei para vocês o momento certo de você entrar numa operação dorminhoca. Isso aqui a gente chama de Power Breakout, quando os preços vêm dormindo, de repente num determinado momento, quando as bandas de Bollinger, quando você está operando com as bandas de Bollinger, que ela faz isso, é sinal que o preço vai disparar, né? Nesse caso ele começou, você já ficava alerta aqui, ó, você tinha marcado a linha de resistência, né? E ultrapassou a resistência, já entra na operação, entendeu? Você teria entrado na operação aqui de meia hora, no de 15 minutos, no de meia hora também, entendeu? Cada vela dessa é meia hora. Só operando com a vela de meia hora você já teria saído da operação aqui,
entendeu? Eu teria sua opção de ter expirado e você teria ganho essa operação. Então é isso aí. Eu acho que eu consegui transmitir as ideias principais para vocês. Se vocês tiverem dúvida, entre no site escolatrader.net, na nossa página de contato, coloquem as suas dúvidas lá referente ao vídeo, fala qual é o vídeo, que a gente vai tentar esclarecer. A gente não acerta todas, mas a gente tenta acertar. Obrigado, sucesso ao seu trabalho.